tudo bem com vocês? Espero que estejam tranquilos, preparados para a nossa aulinha de biologia de hoje. Na semana passada eu comentei com vocês a respeito dos tipos de reprodução. Nós falamos sobre reprodução assexuada e reprodução sexuada. Comentei sobre as vantagens, os tipos diferentes. Então, na reprodução assexuada, a vantagem é que produz muitos descendentes, é mais rápida, gasta menos energia, mas produz sempre clones, então não tem variabilidade genética, que é a grande vantagem da reprodução sexuada. A ocorrência dessa variabilidade genética, dessa variação entre os indivíduos, que é muito importante para o processo de adaptação e evolução. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da fisiologia humana da reprodução. Então hoje a gente vai focar basicamente na reprodução humana, que é um tipo de reprodução sexuada, ou seja, a união de gametas, como eu tinha dito na semana passada. Então, para a gente começar a falar do processo de reprodução humana, a gente vai falar um pouquinho dos aparelhos reprodutores, masculino e feminino. Aqui a gente tem o aparelho reprodutor masculino, aonde eu quero que vocês percebam aqui nesse esqueminha toda... Vamos lá. Então, todo o processo de formação do espermatozoide, que é a célula reprodutora, que vai sofrer meiose, que eu tinha comentado com vocês naquela outra aula lá de meiose, de divisão celular, isso vai acontecer nos testículos. Então, dentro dos testículos é que vai acontecer a meiose, onde as células vão produzir os espermatozoides. Estes espermatozoides têm a metade, são haploides, tem a metade do material genético, que vai formar novos indivíduos. É interessante que, quando a gente fala dos testículos, se vocês perceberem, eles estão do lado de fora do corpo por um detalhe bem interessante, que é regulação de temperatura. Então, lá nas mulheres, o órgão que produz ali os óvulos, o ovário, fica dentro do corpo da mulher. Nos homens, fica do lado de fora. Por quê? Por causa da manutenção da temperatura. Então, os meninos vão saber o que eu estou falando, né? Quando está fazendo frio, os testículos, eles encolhem. Para quê? Para ficar mais perto do corpo, para aumentar a temperatura. Quando está fazendo calor, eles descem, se afastam do corpo para poder diminuir essa temperatura. Então, essa é a função. Por isso que o organismo do homem tem essa anatomia. Depois que isso é produzido aqui nos testículos por meiose, ele vai ser armazenado aqui nessa região chamada de epidídimo. Os espermatozoides foram produzidos lá no testículo, fica dentro da bolsa escrotal. Depois ele vai ser armazenado no epidídimo. Do epidídimo, ele passa por esse canal deferente. E aí tem aqui, gente, a próstata também, aqui, dá uma olhadinha bem aqui, parece um coraçãozinho aqui. A próstata, glândula de Cooper, vesículas seminais, aí sim vem a uretra e o pênis. Qual que é a outra diferença dos homens para as mulheres? Vocês vão ver daqui a pouco. Com relação à uretra, nos homens, ela serve tanto para eliminar a urina quanto para eliminar o sêmen. Nas mulheres, não. E só serve para eliminar a uretra, é só para eliminação da urina nas meninas. Então, para que serve a próstata? Para que serve essas vesículas seminais, essas glândulas de Cooper? O sêmen, ele é composto pelo espermatozoide, mas tem outras substâncias ali que auxiliam na movimentação desse espermatozoide, na nutrição. Então, a próstata, ela tem essa função de produzir substâncias que vão compor este sêmen, tá? Então, quando a gente fala de sêmen, a gente está falando tanto do espermatozoide quanto dos líquidos ali que compõem toda essa parte. Então, por isso que ela é tão importante. É uma glândula. Quais são as funções das glândulas? Não sei se vocês se lembram. Essa matéria lá do 8º ano. As glândulas, elas produzem substâncias que são úteis para o nosso organismo. Existem as glândulas endócrinas e as exócrinas.
Glândulas endócrinas liberam o produto na corrente sanguínea. Glândulas exócrinas liberam no local de ação. Então, a próstata é uma glândula que vai produzir substâncias que auxiliam na formação, na composição do sêmen. Tranquilo essa parte? Então, aqui no pênis, ele tem esses corpos esponjosos e corpos cavernosos aqui, que serve justamente para que aconteça a ereção, porque isso é importante para acontecer o ato sexual. Então, aqui nessa região, ela fica irrigada com vasos sanguíneos, e aí, quando enche de sangue nesses corpos esponjosos e cavernosos, é que acontece a ereção, que é importante para que tenha o ato sexual, para que aconteça a fecundação interna, que eu comentei na semana passada. Então, os seres de reprodução sexuada, a fecundação pode ser interna ou externa, ou seja, pode ser dentro ou fora do corpo. O exemplo que eu citei, por exemplo, dos peixes, né? A fêmea vem, bota os ovinhos na água, o macho vem, solta os espermatozoides, acontece tudo fora do corpo. No ser humano, não. Então, por isso a importância desses corpos cavernosos e esponjosos. A glande é essa região aqui, que é a gente fala da cabeça ali do pênis, que é responsável pela parte sensitiva, sensorial, né? E responsável pelo prazer. Existem até algumas culturas onde eles cortam essa parte, tanto dos homens quanto das mulheres, né? Aquela chamada circuncisão, porque eles acreditam que a reprodução, ela é só, o ato sexual, a função é só para a reprodução, e que sentir prazer é pecado, então eles vão e cortam aqui. Existem, principalmente na África, existem aldeias onde eles mutilam as meninas, morre muita gente de infecção, isso é assim, uma cultura que é muito séria hoje, porque tem muita gente que acaba morrendo por causa disso. Então, resumindo, nos testículos acontece a meiose, produz os espermatozoides, eles vão ser armazenados no epidídimo, passam pelo canal deferente, junto com a próstata e as vesículas seminais, secretam substâncias que auxiliam na formação desse sêmen, vão para a uretra e aí sim eles são eliminados pelo pênis. Então, olha só, a estrutura e organização dos testículos lá e dos túbulos seminíferos. Quando você olha um corte transversal de um túbulo seminífero, você vê que ele é formado por células chamadas de linhagem germinativa. O que é isso? São chamadas células de Sertoli, que têm função de nutrição. Lembra que eu falei que precisa nutrir os espermatozoides para eles se manterem ativos e conseguir? Então, essas células, elas reproduzem, se dividem por mitose, depois por meiose, e aí sim elas formam o espermatozoide num processo que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Não é daqui a pouco não, é agora mesmo. Achei que eu tinha mudado a ordem do slide. Olha só então, gente. Primeiro, acontecem mitoses. Na mitose, a célula divide uma vez, forma duas células idênticas. Aí ela era diploide, ela continua sendo diploide. Essa fase é chamada de multiplicação e essa célula é chamada de espermatogônia. Depois ela vem para a fase de crescimento, que é bem rápido, porque o espermatozoide não é uma célula que cresce muito igual o óvulo. Aí ela vai entrar na meiose. A meiose são duas divisões, lembram? Na primeira meiose, uma célula diploide forma duas células haploides, com a metade do material genético. Depois ela divide de novo e forma 4 células. E aí ela vai passar para a última fase, que é a espermiogênese, onde essa célulazinha, que é chamada de espermátide, aqui eu tenho espermatogônia, aí eu tenho espermatócito 1, depois eu venho para o espermatócito 2, aqui ó, espermatócito 1, espermatócito 2, espermátides. As espermátides vão se transformar em espermatozoide, ou seja, vão formar o flagelo e formar o espermatozoide. Então, são 4 etapas. Presta atenção, nas mulheres é diferente. Fase de multiplicação, que acontece em mitose. Fase de crescimento, que é bem curtinha, então eu tenho espermatogônia. Terminou a fase de crescimento, espermatócito 1. Aí ele vai para maturação, onde vai acontecer a meiose. Na meiose, ele vai formar o espermatócito 2, na primeira meiose. Na segunda meiose, vai formar as espermátides. E aí vem para a última etapa, que é a espermiogênese, onde isso vai formar o espermatozoide.
Ficou claro? Alguma pergunta? 4 etapas: multiplicação, crescimento, maturação, espermiogênese. Multiplicação acontece mitose. No crescimento, ela não divide, ela só cresce. Na maturação, acontece a meiose. E termina com a espermiogênese, onde ela vai formar o espermatozoide com flagelo, bonitinho ali. Bonitinho, né? Coisa linda. Credo. Como eu tinha dito para vocês, no pênis, então, tem essas partes que eu comentei, né? A glândula aqui revestida pelo prepúcio, os corpos esponjosos e cavernosos, e aquela parte importante que eu comentei, que é a uretra, que nos meninos tanto serve para a eliminação da urina, quanto serve para a liberação do sêmen. Então, quando acontece muito, assim, às vezes as pessoas acham que, no final a gente vai falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos, que fala assim que se tirar antes de ejacular, não engravida, mas eu tenho uma amiga que teve 3 filhos assim, gente, é sério. Ela não se prevenia, ela fazia só esse chamado coito interrompido, que tira o pênis antes da ejaculação, e ela teve 3 filhos, então assim, não funciona. Por quê? Porque quando o homem ele tem a ereção, sai um líquido para poder limpar o canal da uretra por causa da urina que é ácida. Nesse líquido já pode conter espermatozoides. Então, assim, não funciona, tá? Resumindo. Então, lá dentro tem esses corpos esponjosos e cavernosos ali que são repletos de sangue para que aconteça a ereção, como eu tinha dito para vocês, tá bom? Essa parte eu já expliquei. Ih, meu slide não vai. Agora, o espermatozoide. Olha só. Ele tem, na cabeça dele, ele tem o núcleo, ele tem essa pontinha chamada de acrossomo, que é uma bolsa com uma vesícula, um líquidozinho, que perfura a parede do óvulo para acontecer a fecundação. Aqui na peça intermediária ficam as mitocôndrias. Qual a função das mitocôndrias mesmo? Alguém lembra? Respiração celular. Respiração celular para a produção de energia. Isso aí, muito bem. E aí vem a cauda, né, que serve para a movimentação. Quando acontece a fecundação, olha só, não sei se vocês já viram, sempre Dia das Mães, às vezes os biólogos amam compartilhar isso. Mãe, obrigada pela mitocôndria, né? Por quê? Porque a mitocôndria tem DNA próprio. Vocês estudaram isso lá nas células. E aí, gente, o espermatozoide, a peça intermediária e a cauda não entram. Só entra a cabeça lá no espermatozoide, no óvulo. Ou seja, todas as mitocôndrias são de origem materna. Então, todo o DNA mitocondrial é de origem materna. Raras exceções, tá? Porque nesse processo de fecundação, isso não vai fazer parte ali, né? Nas mulheres, então, nós temos o ovário mais simples, né? Vocês viram tanta coisa que tinha nos homens? As mulheres são mais simples nesse ponto. O ovário, as trompas, que hoje a gente não usa mais o nome trompas, a gente usa tubas uterinas, o útero e aqui a vagina. Nos ovários, então, vai acontecer o processo de meiose e formação dos óvulos. Isso é extremamente importante. Eu comentei com vocês na outra aula. Quando a menina nasce, todos os seus futuros óvulos já estão dentro dos seus ovários. Aqui dentro, a gente tem esses folículos, estão vendo? Então, todos os óvulos que vocês vão produzir durante a vida de vocês, meninas, todos os meses, quando vocês têm aí o ciclo menstrual, que é liberado um óvulo e tal, eles estão prontos desde que vocês nasceram. O que vai acontecer? Ele vai terminar o processo de meiose 1 por mês, tá? Então, qual a função dos ovários? Eles são glândulas, mais ou menos 3 centímetros ali por 2 de largura, que ficam ali no abdômen, um de cada lado. Eles produzem hormônios femininos, que determinam ali as nossas características sexuais secundárias. Pelos, né? Quando a gente entra na puberdade, o que acontece? Estes hormônios, eles começam a ser liberados, estrógeno e progesterona. E aí tem o aumento das mamas, surgimento de pelos, aumento quadril, que é uma característica das meninas. Já nos meninos, a testosterona, que é o hormônio masculino, que vai determinar essas características secundárias, vão determinar ali o aumento dos ombros, surgimento de pelos também, o aumento do tamanho do pênis, engrossa a voz. Nós, meninas, se você liga para alguém e uma criança atende, você sabe que é uma criança pelo
timbre ali, pelo tom da voz. Por quê? Porque a testosterona, ela vai alterar a nossa voz também por causa dessa função hormonal ali de mudanças no nosso corpo. Além de produzir estes óvulos. Oi, pode falar. Sobre a época de fertilidade da mulher, ela é antes, durante ou depois da menstruação? Ela é no meio. Você faz uma conta. Se a mulher tiver o ciclo menstrual regular, você vai contar. No primeiro dia da menstruação, você conta 14 dias. Então, 14 dias depois do primeiro dia da menstruação é provável o dia que ela vai ovular. Se a mulher for reguladinha, né? Aquela ali que menstrua sempre, 28 em 28 dias. Então, lá para o dia 14 é o dia que ela vai ovular. E você conta uns 5 dias antes, 5 dias depois, é o chamado período fértil. O período que ela está menstruada é o período que ela tem menos chance de engravidar. Porque é o período que ela realmente é muito raro mesmo acontecer dela estar ovulando, porque tem essa mudança hormonal, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, nas mulheres, nós temos aqui dentro vai acontecer, né, dos 2 ovários, vai acontecer a ovulação, ele passa para as tubas uterinas, aqui a gente tem o útero, a vagina, aqui é o chamado ímen, que é uma películazinha que existe quando a mulher ela não tem relações sexuais. É uma película bastante simples, que qualquer coisa, às vezes, pode acontecer de se romper, às vezes, sem nem ter relação, tá? Aqui o chamado colo do útero. Aqui, então, nós temos os pequenos e os grandes lábios na composição da vagina e do útero. Externamente, a gente costuma... Essa parte aqui, na verdade, que é chamada de pudendo feminino. Pudendo feminino, vou repetir. Que é formado pelos grandes lábios, pequenos lábios, o clitóris, a abertura da uretra e a abertura da vagina. Lembra que eu comentei com vocês que era separado? Tem muita gente que acha que não é, mas é separado. Então, aqui na abertura da uretra vai sair a urina e aqui na abertura da vagina é que vai ter a menstruação, relação sexual, bebezinho, tudo por aqui. Certo? Aí, nas meninas, a parte aqui do clitóris é aquela parte sensorial, né, que eu tinha comentado dos meninos lá, onde eles fazem aquela mutilação quando vai fazer aquelas cirurgias que eu falei para vocês para não sentir prazer. Agora, olha, presta muita atenção nisso aqui, todo mundo. Lembra que eu comentei que dos homens tem 4 etapas, eu estava fazendo 3 aqui, que é a fase de multiplicação, crescimento, maturação e espermiogênese. Nas meninas, isso aqui é uma coisa que eu já tinha falado com vocês antes, só tem 3 etapas. A fase de multiplicação, que é intrauterina, quando a menina está na barriga da mãe, acontece mitose. Beleza, igual dos homens, a diferença é que é quando ela está na barriga da mãe. A fase de crescimento é muito maior do que nos homens. Por quê? Porque o óvulo cresce muito mais. Aí vem a maturação, que é a meiose. Uma célula diploide forma 2 células haploides. Lembra do glóbulo polar? Lembra que eu falei que só um óvulo vai amadurecer no final desse processo, ao invés de formar 4 igual nos homens? O processo de meiose forma 4 células, mas eu só vou ter um óvulo. Porque os outros 3 são glóbulos polares que vão ser degenerados. Então, eu tenho as ovogônias, ovócito 1, ovócito 2, ovócito. Agora, presta atenção nisso aqui, meninas e meninos. Só vai formar óvulo se houver a fecundação. A gente aprende errado a vida inteira. O óvulo foi fecundado pelo espermatozoide. Mentira! O óvulo não foi fecundado pelo espermatozoide. Se ele tiver sido fecundado, ele vai virar um óvulo. Se ele não tiver sido fecundado, ele vai ser eliminado do organismo, lá na menstruação. O que o espermatozoide fecunda é o ovócito 2. Se o espermatozoide fecundar o ovócito 2, aí sim ele vai amadurecer e formar o óvulo, tá? É muito importante. Então, as ovogônias é a fase de multiplicação, mitose, célula diploide, forma 2 células diploides, lá na barriga da mãe, ó, por volta do 3º mês já tá tudo pronto, 3º mês de gestação. A fase de crescimento, que é mais demorada,
ela inicia a primeira divisão da meiose, mas é interrompida lá na prófase 1 e fica lá adormecida até entrar na puberdade, que eu comentei com vocês. Aí sim vem a fase da maturação, uma vez por mês. O ovócito 2 sofre a segunda divisão da meiose, se transforma em ovótide 2, ovótide, né? E o segundo glóbulo polar também se divide. Mas como eu disse, só vai acontecer a fecundação, só vai acontecer a formação do óvulo se for fecundado. Então, olha, interessante, isso aqui é importante. Presta atenção nisso aqui, todo mundo. Aqui tem o ovário, onde ele vai amadurecer e vai sofrer ovulação. Depois que sofreu a ovulação, ele é liberado para as tubas uterinas. A fecundação, presta atenção nisso aqui. A fecundação acontece nas tubas uterinas. É aqui que o óvulo encontra com o espermatozoide e fecunda. E um detalhe interessante, óvulo não tem flagelo igual ao espermatozoide. Como é que ele se movimenta, gente? Aqui dentro é cheio de cílios. É tipo flagelo, só que pequenininho, dentro das tubas, que ficam se movimentando. É como se ele fosse empurrando esse óvulo, sabe? Mais ou menos assim. E aí aqui acontece a fecundação. Aí vem a segmentação, onde ele vai começar a se dividir. E ele chega aqui, quando ele chegar lá no útero, mais ou menos uma semana depois, é que vai acontecer a implantação, que é chamada de nidação. Presta atenção nessa palavra, anota aí quem está com caderno. Nidação é a fixação do óvulo fecundado na parede do útero. Chama nidação, importantíssimo. Aí, ó, fenômeno chamado de nidação, que é quando esse óvulo fecundado se fixa aqui na parede. Tem casos de gravidez extrauterina, não sei se vocês já ouviram falar disso, que é quando o bebê começa a se desenvolver fora do útero, tá? Aqui, por exemplo, pode acontecer nas tubas. Eu tive uma aluna uma vez que teve que fazer um aborto, porque o bebê, ela engravidou, e aí o bebê estava se desenvolvendo aqui nas tubas, e o médico disse que ou ela tirava, ou ela não ia poder ter filho depois, porque isso aqui não está preparado, né, para desenvolver. Tem casos em que o bebê consegue sim sobreviver, mas a maioria das vezes não. Então é chamado de gravidez extrauterina, ou seja, gravidez fora do útero, tá? Então, mais ou menos 5 a 7 dias, esse bebezinho que foi fecundado, ele vem, implanta aqui, que é a anidação, e aí começa todo o seu desenvolvimento. Tranquilo até aqui? Perguntas? Não? Então, bora lá. Como é que se formam os gêmeos, então, né? Não temos nenhum caso de gêmeos aí nessa turma, não, né? Olha só, existem 2 tipos de gêmeos. Os gêmeos idênticos e os gêmeos fraternos, que são chamados de monozigóticos e dizigóticos. Presta atenção aqui na diferença, que tem muita gente que confunde. Quando são gêmeos idênticos, a mulher tem um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide, que durante aquele processo de mitose, de divisão, esse embrião que estava se formando, essa célula, esse zigoto, separou no meio e formou 2 bebês geneticamente idênticos, porque veio de um óvulo e de um espermatozoide. Presta atenção. Um óvulo fecundado separou no meio e formou 2 bebês idênticos, monozigóticos, um zigoto dividiu no meio. Nos gêmeos fraternos, que são os gêmeos que não são idênticos, a mulher naquele mês, por algum motivo, ela liberou 2 óvulos. E aí ela liberou 2 óvulos que foram fecundados por 2 espermatozoides, um em cada, né, claro. E aí ela vai formar 2 bebezinhos que não são necessariamente idênticos. São filhos do mesmo pai ou da mesma mãe, da mesma mãe com certeza. Do mesmo pai, gente, já aconteceu casos da mulher estar grávida de gêmeos e ser um de cada pai. Por quê? Porque ela teve relação com 2 homens num período muito próximo. O espermatozoide de um fecundou um óvulo, o espermatozoide do outro fecundou o outro. E aí ela teve gêmeos de pais diferentes, tá? Eu quero que vocês percebam que
Não, é a mesma coisa. Quem tem irmão aí, é a mesma coisa de você e seu irmão, ou sua irmã, só que na mesma barriga, no mesmo tempo. Mas geneticamente são independentes. Entenderam a diferença? Então, dizigóticos, eu tenho 2 zigotos. Monozigóticos, gêmeos idênticos, eu tenho um óvulo que foi fecundado. Detalhe importante: só vai ter gêmeos de sexos diferentes, menino e menina, se forem dizigóticos. Não tem como gêmeos idênticos, um menino e uma menina. Não tem como. Por quê? Porque é o mesmo óvulo, é o mesmo espermatozoide. Ou seja, ou é X, espermatozoide ou é X ou é Y. Ou vai determinar menino ou menina. Já os gêmeos idênticos sempre vão ser do mesmo sexo. Tá? Gêmeos que não são idênticos podem ser do mesmo sexo ou não. Gêmeos idênticos sempre serão do mesmo sexo. Tranquilo? Perguntas? E aí, gente, o que acontece? Pode acontecer de serem dizigóticos, 2 zigotos, tá vendo? E serem separados lá na placenta, tem uma separação entre eles. Pode acontecer de gêmeos dizigóticos terem placentas separadas, ou pode acontecer de compartilhar a mesma placenta aqui, tá? Mas o material genético é o que vai determinar se ele é monozigótico ou dizigótico. Eu vi uma vez uma pesquisa, uma pessoa lá, 2 gêmeos, que eram da mesma placenta, eram monozigóticos, só que eram diferentes. Aí ficou aquela coisa, né? Mas como que eles são geneticamente idênticos e tão diferentes, né? Aí eles foram pesquisar, existem raríssimas exceções, mas já aconteceu casos de um óvulo ter sido fecundado por 2 espermatozoides, aí ele se dividiu e formou 2 bebês, metade com um, metade com outro, mas esse é um caso assim, extremíssimo, porque ele não sobrevive, tá? Um óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide. Então, a parte da mãe era idêntica e a parte do pai era diferente, tá? Muito raro disso acontecer. E aí, gente, lembra que eu falei que nos gêmeos idênticos, um óvulo fecundado por um espermatozoide vai separar no meio e formar 2 embriões? Pode acontecer de não separar por completo. E aí eles ficarem unidos por uma parte do corpo. Aí são chamados gêmeos siameses. Então, eles podem ser unidos pelo tronco, pelo cérebro, tem nomes diferentes, depende da parte do corpo. Tem casos que dá para separar, tem casos que não dá para separar. Se eles compartilharem órgãos que são essenciais, não dá para separar. Então, por exemplo, olha esse caso aqui da Abigail e da Brittany, que são essas 2 menininhas aqui. Tem 4 pulmões, tem 2 esôfagos, olha, mas cada uma tem um sistema nervoso. Elas têm 2 estômagos, 3 rins, mas elas só têm um intestino grosso e um intestino delgado, tá vendo? Aí não tem como separar. Tem casos que são simples, mas tem outros que é impossível, tá? Entenderam como que acontece a formação dos gêmeos siameses? Um óvulo foi fecundado por um espermatozoide e formou um zigoto. Ele se separou para formar gêmeos idênticos, mas eles não conseguiram separar por completo, um pedaço ficou unido e eles nasceram grudados um no outro. Tá? Sempre, importante, sempre serão do mesmo sexo nesse caso. Por quê? Quem pode me dizer? Por que os gêmeos siameses são sempre do mesmo sexo? Porque eles são iguais, né? Porque eles são geneticamente iguais. Professora? O óvulo do mesmo espermatozoide. Pode falar. Como é que eles vão fazer xixi separado aí? Não faz, né? Tá grudado, gente. É tudo junto. Não tem jeito. E tem uns que casam. É sério, gente. Tem vários que casam. Imagina, deve ser meio estranho, né? Mas... Nossa! É muito estranho, né? Ai. Eu vi eles feitos do mesmo jeito, tipo assim, eles usam os mesmos órgãos, todos do corpo? Depende de qual parte eles estão interligados. Igual no caso da Abigail e da Brittany, elas têm um sistema reprodutor. No caso desses 2 aqui, ó, esses 2 menininhos, eles têm separado. Então, depende de qual parte do corpo está interligado, né?
Então, é estranho, né? Muito estranho. O cérebro, como é que fica aí? Então, cada uma tem um cérebro, cada uma pensa de um jeito diferente. Imagina. Nossa, é muito louco se eu for parar para imaginar isso, né? E aí, conseguiu tirar desses menininhos aí? Tem muitos casos que eles conseguem. Esses aqui eu não sei te falar, não. Esse aqui não, já viu, né? Casos aqui onde compartilha esses órgãos, não. Quando é aqui pelo cérebro, depende, porque mexer com o cérebro é uma coisa muito séria. Aqui em Goiânia tem um hospital que eles fazem muito isso. Vem gente de outras regiões para cá para fazer essas separações. Mas, assim, é muito demorado, é muito difícil. E tem casos em que não sobrevive. Então, depende, como eu disse, de qual parte que vai estar ligado ali um no outro, tá? Gente, pô, como é que anda com o cérebro cheio? Esse aqui não tem jeito, né? Porque de para baixo não dá, né? Esse daqui não tem como. Vamos lá. Tá. Aí, outra parte que é responsável também importante no caso das meninas é a glândula mamária. Glândulas podem ser exócrinas ou endócrinas. Glândulas endócrinas liberam o produto na corrente sanguínea. Estrógeno e progesterona, então, vão ser liberados na corrente sanguínea. Glândulas exócrinas liberam no local de ação. Glândula mamária, então, é uma glândula exócrina. Então, tem aqui tecido adiposo, a abertura do mamilo, e aqui tem as glândulas mamárias com os ductos, que são esses canaizinhos que vão liberar o leite aqui quando a mulher tem um bebê. Isso tudo a partir de hormônios. Tem um hormônio, deixa eu ver se tá aqui, resumo dos hormônios, tem aqui bonitinho. Então, existem vários hormônios que atuam nesse processo ali de desenvolvimento do organismo feminino, principalmente. É bem mais complexo que nos homens. Nos homens é a testosterona ali que está atuando, né? Nas mulheres não, a gente é um pouquinho mais complicada, né, meninas? Então tem o FSH, o LH, o estrógeno e a progesterona, que são os principais hormônios. O FSH é o chamado hormônio folículo estimulante. Ele estimula o desenvolvimento do folículo e a secreção de estrógeno e a ovulação. Lá naquele 14º dia que eu comentei, vai estar liberando a FSH para estimular o seu ovário a produzir o óvulo. O LH é o hormônio luteinizante. Esses hormônios são produzidos pela adenohipófise, que fica lá no cérebro. O LH, que é o hormônio luteinizante, ele estimula a ovulação e a formação do corpo amarelo, que é Quando o óvulo é liberado, o lugar onde ele estava, aquele folículo, ele começa a produzir hormônio também. Ele forma o chamado corpo lúteo, ou corpo amarelo. Se a mulher engravida, ele continua lá por um tempo produzindo hormônios. Se a mulher não engravida, ele desaparece. Tá? Então, cada coisa ali tem que ser o seu horário no tempo certo. Os estrógenos, eles permitem o crescimento do corpo, dos órgãos sexuais, estimulam o desenvolvimento das características sexuais secundárias, além de atuar também no sistema reprodutor, na maturação dos órgãos, preparação do útero para a gravidez. Então, a menina ovulou. Se ela ovulou e ela engravidou, ela vai continuar produzindo os estrógenos para auxiliar nesse processo de gravidez aqui. Se ela não engravida, esse hormônio diminui. Então, o hormônio ele vai agir de acordo com o que acontecer no organismo da menina. A progesterona, ela vai lá no útero completar a preparação da mucosa uterina e mantém a preparação para a gravidez. Funciona assim. O corpo lúteo liberou o óvulo, o folículo virou esse corpo lúteo, ou corpo amarelo. Aí ele começa a produzir progesterona. A progesterona, isso se a menina engravidar. A progesterona não deixa ela sofrer aborto espontâneo. Ela evita a contração do útero. Se não produz a progesterona, então a menina não engravidou. Se ela não engravidou, o corpo lúteo desaparece, para de produzir progesterona, e aí o útero vai contrair e vai acontecer a menstruação. Vocês viram? Tanto que a gente é complexa, né, meninas? Vocês estão percebendo isso? A gente é muito complicada, né? O que é isso? E professora, Oi. Como que o anticoncepcional age no FSH? Ele vai justamente enganar o seu organismo. São hormônios estrogênicos. Ele vai enganar, porque quando diminui o estrógeno, aumenta o FSH.
Se você toma hormônios estrogênicos, você não vai diminuir essa concentração, então inibe a produção do FSH, que vai inibir a ovulação. Entendeu? Entendi. Uhum. E aí, lá nas mamas, ele estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias. Tem um hormônio que chama prolactina. Eu acho que não está aqui no slide. A prolactina, ela é produzida durante o período ali que o bebezinho vai nascer. E ela tem duas funções. Contrai o útero para expulsar o bebezinho para ele nascer e produz leite nas glândulas mamárias. O que acontece muito? A mulher, ela faz cesariana, o bebê nasce antes da hora e ela não tem leite. Por quê? Porque não produziu a prolactina ainda. Olha só para vocês verem. Eu passei por isso. Minha primeira filha, eu entrei em trabalho de parto, eu fiz cesariana nas duas. Mas na primeira, eu entrei em trabalho de parto. Ela nasceu, pôs no peito e foi mamar. A segunda, que eu tive que tirar antes da hora, porque meu organismo parou de mandar alimento para ela, então, assim, ela começou a diminuir dentro de mim. A Helena nasceu com 1,7 kg, 800, não lembro, uma coisa assim. Ela nasceu nem com 2 quilos. E eu tive que tirar antes da hora. Quando ela nasceu, não tinha leite. Então, eu percebi isso no meu próprio organismo. Então, a prolactina é o hormônio que produz o leite e auxilia na contração do útero. Se a mulher faz cesariana, é muito comum acontecer do bebezinho nascer e não ter leite. Então, olha aqui para vocês verem. O estrógeno, a progesterona, o LH e o FSH. Ó. Desenvolvimento do folículo, aumenta a quantidade de estrógeno. Olha, durante a ovulação aumenta o LH e o FSH. Aí, a formação e regressão do corpo amarelo. Formou o corpo amarelo, aumenta a quantidade de progesterona, para não deixar contrair o útero, que eu falei. E a parte do LH aqui vai diminuir do FSH também. Então, o LH e FSH aumenta durante a ovulação, mais ou menos 14º dia, depois do primeiro dia da menstruação, e depois diminui. A progesterona vai aumentar depois desse período. Se engravidou, ela continua para cima aqui. Se não engravidou, nesse caso foi um caso que não engravidou. Diminui a progesterona e aí ela vai sofrer a menstruação. Ok? Professora, Oi, eu preciso salvar o bate-papo. e sobre a perca de peso depois da gravidez, assim, depois do parto, como que acontece? Até o fato da própria amamentação, né? Quando a mulher está amamentando, ela gasta energia ali, então, assim, tem vários fatores que influenciam nessa perda de peso. Às vezes, até questão de tempo. Tem bebê que dá tanto trabalho que a mulher não tem tempo de comer, gente, é sério. Então, assim, existem vários fatores que influenciam, até essa questão de mudança hormonal, a questão da amamentação, tudo isso. Não deu tempo de falar dos métodos contraceptivos, mas fica para a próxima aula, menos de 1 minuto. Se tiver pergunta, não dá tempo também, mandem lá no grupo que eu respondo para vocês, tá bom? Então, Certo. beijos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até a próxima.